pessoal, tudo bem? Agora eu vou convidar vocês a participar um pouquinho da minha história. Agora eu quero te convidar a você entrar comigo na minha casa. Vem comigo. Olá pessoal, meu nome é Neilton Pires, eu vou contar um pouco da minha história. Nunca foi fácil, mas com trabalho tudo é possível. Pastor Jorge Linhares e quero abençoar o projeto Jovens Adoradores. Um abraço, fique com Deus. E também estou orando pelo projeto Jovens Adoradores, que é uma grande bênção, uma grande vitória. Deus abençoe. Obrigado, Marcelo. Nasci no norte de Minas Gerais, uma cidade chamada Januária. Quando eu tinha média de 4 a 5 anos, meus pais saíram da cidade e foram para Brasília. Chegando em Brasília, a gente não tinha onde morar, não tinha onde ficar, então os nossos primeiros dormitórios foram debaixo de blocos, conhecido como prédio, que Brasília fala blocos. A gente passou noites e dias ali dormindo ali debaixo daqueles blocos na Asa Sul, para ser mais exato, na quadra 604, em frente à Comunhão Espírita de Brasília, ali na L2 Sul. Durante a manhã, a gente tinha uma padaria próxima, nós ia ali pedir pão, pedir café com leite, para a gente se alimentarmos. Isso foi durante quase um ano e meio, se não me foge a memória. Eu sei que não foi mais durante isso, porque quando eu já tinha 6 anos para 7 anos, a gente já foi morar num barraco de madeira numa cidade chamada Planaltina de Goiás. Mas a minha infância, eu não brinquei muito de jogar bola, não brinquei muito, lá em Brasília fala biloca, que uns conhecem como bolinha de gude, então não soltei muito pipa porque eu ficava muito na rua. Porque assim, a nossa infância foi muito difícil, a infância bastante pobre mesmo, mas não era porque eu era pobre que eu não tinha sonhos. Eu sempre tinha um sonho de ter uma casa própria, sempre tive sonhos de vencer na vida, só que eu achava impossível para mim, achava muito impossível. Eu me recordo que quando a minha mãe foi mudar para um bairro chamado Imigrante, em Planaltina de Goiás, se eu não me engano, a minha mãe foi uma das primeiras moradoras ali junto com a minha tia Manhana, minha tia mãe Eunice. Elas foram uma das primeiras. Na época as ruas eram de barro, tinha chafariz, a gente ficava brincando ali. Eu me recordo que quando a primeira igreja que eu entrei foi a Assembleia de Deus no Sede Madureira, acho que eu tinha 6 anos de idade. Para vocês terem noção, eu já andava sozinho com 7 anos de Planaltina de Goiás para ir para Brasília, Distrito Federal, era 1 hora e pouca de ônibus, eu ia sozinho. Então, eu louvo a Deus pelo fato seguinte: Deus me chamou logo muito cedo, porque o bairro onde eu morava, o bairro dos Imigrantes, na minha infância, quase todo final de semana era morte, briga constantemente, era um bairro muito violento, mas violento mesmo. Quase ninguém queria morar nesse bairro, que era um bairro muito violento. E para vocês terem ideia, eu fui crescendo e a mãe dos meus amigos não queria que eles andassem comigo, porque eu vim de uma família violenta. Infelizmente, alguns da minha família se envolveram no crime, irmãos, etc. Falava assim: olha, não anda com Neilton porque ele é bandido, não anda com Neilton porque ele é um marginal. Só que eu nunca peguei essas palavras e trouxe para a minha vida e falei: não, eu sou bandido, não, eu sou marginal. Não,
Eu sempre queria vencer na vida e sempre falava que eu queria dar o meu melhor. Então, quando eu fui crescendo, quando Deus me chamou também para ir para a igreja, eu comecei para a igreja muito cedo. O mais interessante que na inauguração da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, no bairro dos Imigrantes, eu não recordo a data, eu não lembro a data, eu lembro que foi o primeiro culto que eles fizeram. Eu lembro que tinha um pastor moreno, alto. Ele, no final do culto, ele fez o apelo e perguntou: quem quer aceitar Jesus? E eu, sem saber o significado de aceitar a Jesus, eu fui na frente, me ajoelhei. Todo mundo sabe que nas igrejas do interior tem aquelas gradinhas, aquelas cercas, né? Eu ajoelhava ali e segurava firme, não queria largar. Bom, todo mundo vieram me cumprimentar, fui para casa sem saber o que era aceitar Jesus, sem saber o que era o cristianismo. No próximo domingo vai eu de novo para a igreja. O pastor local faz o apelo e lá vai eu novamente para aceitar Jesus. Não sabia o que era escola, não sabia, eu achava que tinha que ser todo dia aqui numa escola, mas era aos domingos pela manhã. O mais interessante é que quando tive aquele encontro com Cristo na minha infância, quando eu tinha em média de 6 anos a 7 anos de idade, uma Janete me chamou para a escola dominical. Falei para minha mãe que ia durante as manhãs, e como eu vigiava carro em Brasília, na quadra 604 Sul, em frente à Comunhão Espírita de Brasília, minha mãe falou assim comigo: olha, se você me trazer R$50 por dia, eu deixo você ir à escola dominical no domingo pela manhã. Então eu vigiava carro em Brasília, um sustento para mim. Isso foi que minha mãe me ensinou. Vigiava carro, ficar pedindo dinheiro em semáforo. Eu falei: tá bom, mãe. Então de segunda, terça, quarta, quinta e sábado, durante a semana, eu tinha que trazer todos os dias R$50 para ela. E no domingo pela manhã, minha mãe me dava R$3, 30 moedas de 10 centavos para mim ir para a escola dominical. Eu me recordo que algumas crianças não tinham dinheiro, eu pegava as moedas e dividia com aquelas crianças. E a nossa escola dominical era uma benção. Tinha eu, meu amigo Neto, João de Deus, tinha o Diego, Débora, Aparecida. Esses são os nomes que eu lembro. A Luana, não posso esquecer da Luana, entre outras crianças que eu não me recordo o nome agora, porque, gente, faz muitos anos atrás, 26 anos, não sei, atrás. E o nosso pastor era o pastor Elias, na época, a irmã Janete, que cuidava de nós crianças. Então, essa foi apenas um pouquinho da minha infância. Olá, povo de Deus, estamos começando mais um programa de número 8. Obrigado aí pela sua participação, pela sua audiência, pelo seu carinho. Muito obrigado por estar aqui conosco. Mais um programa Verdade Relatada. Eu, Neilton Pires, Moisés César, com vocês aqui nessa programação. Nosso convidado de hoje é o Dr. Hamilton Ribeiro, né? Moisés, programa de número 8. O tema de hoje é o cristão e a política. Primeiramente, eu vou passar para o meu amigo Moisés, ele vai se apresentar, né? Como sempre, né, Moisés César? Graças e a paz a todos os ouvintes, aos irmãos amados, os amigos, né? Meu nome é Moisés César, estamos aqui no programa de número 8, mais um tema especial para nós debatermos, ou melhor, para nós aprendermos aqui nessa noite, né? Estamos aqui, quero agradecer desde já ao Neilton, ao pastor Hamilton, pela sua presença, muito obrigado. E vocês que estão nos assistindo, mandem sua pergunta, coloque os seus pensamentos e que você participe conosco aqui, em nome de Jesus, amém? Pessoal, obrigado. Vocês já sabem, sou Neilton Pires, sou ali da Assembleia de Deus, Ministério Avivando as Nações, pastor presidente, pastor David Souza, junto com a pastora Milene. Quero mandar um abraço para minha esposa, Luana Pires, que está nos acompanhando, para todos os amigos internautas que estão nos assistindo. Vou passar aqui agora a palavra ao Dr. Hamilton. Ele vai se apresentar. Quem é o Dr. Hamilton? Vai falar a sua autobiografia aí um pouquinho e depois nós vamos começar aí com o tema de hoje, o cristão e a política. Primeiramente, Dr. Hamilton, muito obrigado
fico lisonjeado em receber a sua pessoa aqui, tenho um carinho pela sua pessoa, embora a gente não conversa muito, mas te acompanho muito nas redes sociais e a sua simplicidade nos encantou. Então, quando eu fiz o convite para a sua pessoa, você aceitou e eu fico muito feliz. Obrigado mesmo por estar aqui nessa bancada com a gente. Eu quero agradecer a Deus por esta grande oportunidade, agradecer também ao nosso amigo Neilton Pires e também o comunicador Moisés César por este convite. Para mim é uma honra poder utilizar deste veículo de comunicação de massa e parabenizar a Rádio Turbulência Gospel por esse belíssimo trabalho que ela vem desenvolvendo aqui na região, também e de forma muito especial essa região aqui, que nós chamamos do Alto Tietê, e também a toda a grande São Paulo e via internet para todo o mundo, né? E falar do meu trabalho, da minha biografia, é falar de uma vida de compromisso, primeiramente com Deus e com a sociedade. Porque dentro desse contexto, aos 14 anos, eu tomei a decisão de receber Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E desde quando eu tive esse encontro com Jesus, Deus mudou totalmente a minha direção, meu propósito, minha visão de mundo, né, minha cosmovisão. E a partir daí eu consigo perceber que de fato Jesus Cristo mudou a minha vida e me posicionou no trilho daquilo que Ele tem como propósito para a minha vida. Todos nós, sem exceção, temos da parte de Deus um projeto, um propósito, e nós não estamos aqui no mundo por acaso, não estamos aqui para fazer turismo propriamente dito, mas estamos aqui com uma missão. E eu me sinto comissionado por Deus para desenvolver uma missão. E logo quando adolescente, já compreendendo esta realidade, eu comecei então a me empenhar dentro das ações sociais. E comecei a desenvolver atividades na área social, me envolvendo em conselhos municipais de saúde, educação, assistência social, na área do meio ambiente, como presidente do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente e diversas outras áreas da questão social, estando sempre empenhado, participando. E ao longo da minha jornada acadêmica, né, tenho várias formações, dentre elas, dentro da área teológica, eu sou bacharel e mestre em teologia, e minha dissertação de mestrado em teologia foi sobre o impacto social da reforma protestante. E a partir do momento que nós começamos a fazer essa leitura da palavra de Deus, trazendo esta reflexão e lançando este olhar sobre a sociedade, na perspectiva de qual a visão de Deus, né, para o papel do cristão no mundo, nós começamos a entender que havia realmente uma relação direta, né, e não indireta, mas uma relação direta daquilo que Deus tinha para a sociedade e qual o papel que o cristão deveria exercer na sociedade. Então, dentro desse contexto, nós passamos então a desenvolver diversos projetos, não só em São Paulo, mas em outros estados da nossa federação brasileira e em outros países também. E dentro desse contexto nós conseguimos desenvolver alguns projetos e exercer alguns cargos públicos também, como secretário municipal de Educação, Cultura e Desporto, como assessor parlamentar de deputado estadual. Tivemos a oportunidade de poder implantar a Universidade da Família, a Universidade da Cidadania, né, e diversos outros projetos que foram desenvolvidos ao longo deste tempo. E dentro dessa caminhada, eu fui convidado em 2009 para ser conferencista do Fórum Social Mundial. Né, na oportunidade deste Fórum Social, nós falamos sobre o tema da paz mundial, né, e nós temos toda uma reflexão sobre essa questão, dessa temática, né, da paz mundial. E também fui convidado para ser conferencista do Fórum Mundial de Teologia. E como teólogo, eu fui o primeiro teólogo brasileiro a participar desta conferência, né, e poder trazer uma reflexão falando sobre a violência no Brasil. E o título do artigo que eu publiquei e defendi na oportunidade foi: a decadência das principais instituições sociais é a garantia da perpetuidade da violência no Brasil. E as 4 instituições sociais que nós elencamos e trabalhamos dentro desse artigo foi a família, a escola, a igreja e o Estado.
quando cada uma dessas instituições elas cumprem com seu papel social, toda a sociedade é beneficiada. E quando uma delas não cumpre com seu papel social, automaticamente ou consequentemente a sociedade vai padecer. E um dos indicadores é a violência, porque a violência na sociedade, ela tem o seu embrião dentro do lar, na casa, no contexto doméstico. E muitas vezes, só quem tem acesso a esta mudança, essa transformação e essa intervenção dentro do contexto do lar é exatamente a igreja, né, a religião, né, e aí nós entendemos o papel da grande importância da igreja nesse contexto, por entender que a igreja ela é a maior agência de transformação social. Então, dentro disso, nós entendemos que a minha caminhada tem vindo em função disso, são 31 anos de dedicação na área social. Hoje, em São Paulo, trabalhamos com 451 ONGs. Dentro desse contexto, nós procuramos trabalhar com que elas alcancem a autonomia e elas consigam desenvolver os seus projetos sociais. E aí são projetos desde de crianças e adolescentes até projetos com idosos, né? Aqui mesmo, na cidade de Ferraz de Vasconcelos, existem associações que trabalham com associações de pessoas e familiares, de pais de filhos autistas, por exemplo, né? E outras instituições que nós temos aqui em São Paulo, que desenvolve trabalhos voltados para mulheres vítimas de violência, outros com pessoas com deficiência visual, né, e outras situações. Então, são um leque de situações, comunidades terapêuticas, e tudo isso vem sendo construído a partir de todo um trabalho como teólogo social, onde nós entendemos que nós, como cidadãos do Reino de Deus, precisamos primeiro exercer a nossa cidadania aqui na Terra, e assim cumprimos o nosso dever como cidadãos completamente. Glória a Deus. Rapaz, o currículo do homem, Moisés. Mais uma vez, obrigado, doutor Hamilton. Pessoal, obrigado a todos vocês que estão participando aqui com a gente. Quero mandar um abraço para o meu amigo Chiquinho do Queijo, está aqui com a gente. Pastor Edson, pastor Renato, pastor Luciano, a Cristina, né, Moisés, que esse nome aí tá bem difícil, né, de falar o primeiro nome. Quero mandar um abraço aqui para todos aqui que estão aqui na sintonia com a gente aqui, principalmente aqui aos irmãos que trabalham aqui com a gente aqui na Rádio Turbulência. E todo o programa eu falo, você pastor, você obreiro que quer fazer programação aqui na Rádio Turbulência, você está convidado para você vir aqui conhecer esse estúdio maravilhoso, que você pode falar com o pastor Reginaldo, eu ia falar Renato, só porque ele é Renato aqui. Com o pastor Reginaldo, é quase igual, né? Com o pastor Reginaldo. Ô Reginaldo, você consegue... Não, eu vou deixar aqui porque senão vai ficar no vídeo. Eu vou colocar o telefone aqui da rádio. Você vai mandar a sua pergunta daqui a pouco para o doutor Hamilton e a gente vai estar lendo aqui a sua pergunta. Então vamos começar o programa de número 8. O tema de hoje é o cristão e a política. Pode andar lado a lado isso aí? Vamos saber no decorrer do programa. Já vou passar para o meu amigo Moisés aqui, para... Toda bucha eu jogo pro lado dele aqui, viu, gente? Ele que faz as perguntas aqui, só fica só aqui no meio. Calma, gente, por favor, calma. Ordem. Então, Moisés, por favor, pode ficar à vontade. Pastor, a primeira pergunta não poderia ser outra, para a gente começar nosso bate-papo aqui. Né? E a pergunta é possível conjugar a vida cristã com a política? Muito bem. Na verdade, Moisés, a questão hoje... existe muitos preconceitos e, ao mesmo tempo, existem muitas experiências negativas que levam as pessoas de boa índole a terem uma certa resistência para se envolver no processo político, né, quer seja no contexto da cidade, no estado ou na nação. E isso vem a partir de toda uma consequência de um histórico onde a igreja, por muitas décadas, se omitiu desse processo e entregou nas mãos do diabo exatamente o controle e a gestão política, né? E aí você percebe que hoje a maioria das pessoas que estão exercendo cargos públicos não tem um compromisso com Deus, não tem o temor a Deus. E, em consequência disso, logicamente, que a corrupção, né, e tantas outras coisas, desmandos, né, o abuso de autoridade, formações de quadrilhas com a finalidade de poder desviar o dinheiro público e coisas dessa natureza se tornaram corriqueiras. O Brasil é visto
por outros países lá fora como sendo um lugar realmente, né, um país da corrupção. Isso é uma imagem negativa que é passada, infelizmente, que os políticos, a maioria dos políticos brasileiros, tem fomentado esse tipo de situação. Então, quando se pensa em políticos no Brasil e dentro do contexto da sociedade, já se tem uma visão pejorativa desta pessoa. E isso é fruto de toda uma história. Então, muitos cristãos hoje, em nossa sociedade, eles têm uma certa resistência, até uma ojeriza quando se fala de política, em consequência desta politicagem, de todo esse histórico que vem sendo desenhado ao longo da história do Brasil e que, infelizmente, nos traz vergonha, né, de muitas vezes vermos esses políticos que nos envergonham literalmente. Porém, quando nós olhamos para a palavra de Deus, e que a palavra de Deus ela é a normativa para a nossa vida, para a nossa conduta, né? Ela é de fato, a palavra de Deus, ela é a bússola, né? Ela é a nossa carta magna para nós como cristãos. Então nós podemos entender que a Bíblia ela nos respalda no exercício de nossa participação como cidadão dentro de um processo político. E aí nós precisamos então compreender qual o ponto de partida para essa compreensão dessa relação do cristão e a política. Então nós temos que ter um ponto de partida. E o ponto de partida para esse entendimento é exatamente lá no Jardim do Éden, quando tudo começou. Porque o Jardim do Éden, o projeto Jardim do Éden foi um projeto idealizado por Deus. Foi um projeto aprovado por Deus. Então, tudo que aconteceu e tudo que se constituiu dentro do contexto do Jardim do Éden, nós podemos usar isso como projeto piloto de Deus para a vida em sociedade. Nesse contexto, nós percebemos que Deus ele visitava diariamente o jardim. Deus tinha um relacionamento frequente com o ser humano. Havia comunhão entre o ser humano e Deus. Havia prestação de conta de tudo que era feito. No contexto do Jardim do Éden, não havia separação entre aquilo que era sagrado e aquilo que era secular. Ou seja, até carpir uma grama, até dar nome aos animais, até atividades que nós podemos considerar seculares, tudo isso era sagrado. Tudo isso era para a glória de Deus. E havia uma relação em todas essas coisas, onde o ser humano, por exemplo, cuidava da natureza, havia uma preocupação ambiental, né, de sustentabilidade, de cuidado com o meio ambiente. Os animais não existiam os animais não eram nem ferozes. Existia toda uma harmonia entre todos os seres vivos. Isso mostra que o projeto de Deus era o melhor para toda a sociedade, aonde Deus ele estava governando e controlando, porque no reino de Deus só existe lugar para um que reina e os outros são súditos deste reino. E aí é que a grande tentação, né, que nós identificamos lá, que levou o ser humano Eva e o ser humano Adão a desobedecer a Deus. Começa a corrupção. Exatamente, aí que houve o início da corrupção. Por quê? Porque exatamente a grande tentação foi Eva, ela cedeu, né, ao convite da serpente por causa de quê? Porque a serpente, Satanás usou esse argumento: se comeres deste fruto, desta árvore do conhecimento do bem e do mal, se tornarás igual a Deus. Se a Eva se torna igual a Deus, ela se torna independente de Deus. Ela se torna igual a Deus, ou seja, ela não precisa mais de Deus. Essa é a grande tentação. O ser humano querer ser igual a Deus e não mais querer ser súdito, servo, mas querer estar na posição de Deus. E isso é a grande questão. E a partir daí, da desobediência do ser humano, houve então uma deformidade do caráter do ser humano, dessa natureza santa, dessa natureza boa, dessa natureza pela qual Deus criou com a finalidade de gerar uma harmonia em toda a sociedade. Quando o ser humano desobedece a Deus, então quebra toda aquela harmonia e toda aquela estrutura que trazia bem-estar, e na visão de Deus, na avaliação de Deus, diz que tudo era bom, aquilo ali então passa a não ser mais bom. Ao ponto de o ser humano ser tirado do Jardim do Éden e ser colocado para fora do jardim.
Então hoje nós estamos aqui, né, em São Paulo, e nós estamos fora do Jardim do Éden. E todo o planeta, toda a sociedade está vivendo fora do Jardim do Éden. Por isso que nós estamos vivendo numa sociedade caótica, numa sociedade em que há uma desarmonia, onde tem aumentado cada vez mais a violência, onde não há o respeito e nem o amor ao próximo, na sua grande maioria, onde nós temos visto toda essa situação. Por quê? Porque, na verdade, o que Deus preparou para o ser humano viver, o ser humano preferiu desobedecer a Deus e perdeu toda esta situação. Daí foi o grande amor de Deus quando Ele enviou Jesus Cristo, agora este mundo que nós estamos vivendo, para nos trazer, então, tudo aquilo que nós teríamos lá, né? E tínhamos lá. Então, somente através de Jesus Cristo, o ser humano pode viver e experimentar esse Jardim do Éden, esse projeto de Deus. Então, o cristão, quando ele está na sociedade, ele precisa exercer o seu papel de sal da terra e luz no mundo. Então nós estamos aqui, a nossa pátria não é esta, a nossa pátria é celestial, nós somos aqui peregrinos em terra estranha, por isso que nós não temos prazer neste mundo, porque na verdade nós sabemos que isso aqui tudo é passageiro, porque não é o que Deus preparou para nós. E aí nós temos que entender que somente através de Jesus Cristo o ser humano poderá ter a restauração da imagem e semelhança de Deus, ter a restauração de todos os valores e princípios que nos permitem viver em sociedade de uma forma pacífica, de uma forma respeitosa, de uma forma íntegra, de uma forma em que de fato vale a pena viver. Enquanto nós não tivermos as pessoas onde elas permitam que Jesus reine em sua vida, certamente nós vamos sempre estar lidando com questões sociais, com problemas sociais que, como nós temos visto, tem se agravado cada dia mais. Por falta de Deus, a sociedade tem padecido. Então, o cristão na política e em qualquer outra ação que ele possa desenvolver, ele precisa exercer o seu papel de sal da terra e luz do mundo. É necessário, o mundo precisa de Deus e os cristãos são instrumento e ferramenta de Deus para salgar a terra e trazer luz ao mundo. Que bênção. Moisés, que resposta sensacional, né? Então, dentro aí, porque o tema de hoje, gente, nós estamos no programa de número 8. O tema é O Cristão e a Política. Está aqui comigo o pastor Hamilton, teólogo social. Moisés, olha, eu falar para você, hein, as pessoas aqui estão compartilhando. Eu quero mandar um abraço aqui para o Edson Fagundes. Pastor Edson, outro pastor Edson já mandei, né? Que é o Edson Dantas. E tem o Edson Fagundes aqui com a gente. Carlos José Antônio, obrigado, pastor Carlos. Chiquinho, já falei. William do Sara, obrigado, William. Pessoal, vai compartilhando aí. Programa de número 8 só está apenas começando. Tem alguma fala para falar em cima disso, Moisés? Não, eu achei interessante que o pastor amigo estava falando, que desde o princípio no Éden, né, Deus ele deixou, falando o pastor dizendo, ele deixou 3 coisas que a gente toma conta, que é o social, o cultural e o espiritual. Exatamente. E a gente vê como a gente está abandonando, como o pastor explicou, acabamos abandonando pela queda do homem, pela corrupção. E Deus quer isso de volta, que a gente voltamos. O querido de Deus de volta é que a gente volta a relacionar essas coisas de novo como era no começo. Isso mesmo. Com essa harmonia total, que o pastor explicou para nós aqui, do social, do cultural, do espiritual. Talvez, pastor, como o pastor falou ali, o espiritual a gente até vive dentro da igreja, né, como você explicou. E a gente como acabou separando, achando que o sagrado só está dentro dos 4, exatamente, dentro da igreja, e o profano está lá fora, é o mundo. Isso. No caso até mesmo é muito explícito no caso da arte, a gente vê que a arte, hoje você não vê uma literatura, você vê livros como esse aqui, de cristão, mas uma literatura de um cristão você não vê mais, porque a arte foi abandonada, que isso é visto de uma forma muito errada, como profano. Então, a gente vê se como o povo se perdeu, deixou de lado o que Deus prometeu, o que Deus deixou para o cristão, abandonando para os ímpios a própria sorte, e hoje nós pagamos o preço. Verdade. E dentro, pastor, disso, o pastor explicou, o problema então não está na política, está na corrupção.
Exatamente, porque a política ela é um instrumento, ela é um mecanismo do Estado para o bem-estar social. Ela é necessária, a política em si, ela é necessária, porque todos nós dependemos da política. Se nós queremos uma política, né? tudo que nós vivemos hoje em sociedade depende de política. Até o asfalto para ser colocado na rua da nossa casa precisa de uma política pública que pense, né, e se preocupe com esta necessidade. Mas a parte de saneamento básico, educação, saúde, nós percebemos uma grande reclamação hoje em dia em relação à questão da saúde pública brasileira, a educação, a questão de transporte, segurança, e todos esses problemas, alimentação, que é um problema também que nós estamos vivenciando agora, né, a questão do fornecimento de alimento para abastecer o mercado interno no Brasil, né? Isso é um outro problema também que nós percebemos. E o que acontece? Tudo isso só poderá ser solucionado a partir de políticas públicas, desde da Câmara dos Vereadores aos gestores públicos no Poder Executivo, né? As Assembleias Legislativas do Estado, a Câmara de Deputados Federais, o Senado Federal, né? Presidente da República, governadores. Tudo isso é uma composição que é feita a partir de decisões, deliberações, leis que vão, de fato, né, corroborar para a construção de uma sociedade sadia e progressista também. Então, nós precisamos realmente da política. E se nós pensarmos, Moisés, na questão do próprio nome, a terminologia, a palavra política, ela é uma palavra de origem grega. E a cidade, né, grega era chamada de polis. Então, polis quer dizer cidade. Então, político, no contexto grego, era o cidadão, o morador da cidade, o cidadão que reside na polis. Então, todo cidadão que mora na cidade era um político. Então veja que a concepção epistemológica da palavra política, ela é realmente, na sua gênese, né, ela é já o propósito, é a finalidade em si. Então todo cidadão que mora em uma cidade, ele é um ser político. E infelizmente se resumiu, né, a questão política a pessoas. Né? E não é isso. Política são decisões, política é projeto, plano diretor, política é orçamento, né? Destinação de recursos para determinadas finalidades. Tudo isso envolve política. Então, quando você limita a política simplesmente a pessoas que podem exercer cargos públicos positivamente ou negativamente, você está restringindo e eliminando toda a beleza da política. Hoje, política é uma ciência, né? Hoje você pode ter uma formação em uma faculdade de um cientista político. Então veja que ela não é uma coisa que uma coisa simples. Ela requer uma formação, requer um conhecimento, um saber, que ele vai ter uma aplicabilidade para trazer o bem-estar social. Então, no caso, seria a pessoa que diz, eu não me envolvo em política e Acaba se envolvendo. Exatamente, uma política negativa, né? Porque a omissão, na verdade, quando nós nos omitimos do processo político, nós estamos sendo tanto assassinos ou roubadores do Estado e da sociedade, quanto aqueles que estão agindo de forma negativa, de forma corrupta. Porque a minha omissão, eu fortaleço quem está no poder. A minha omissão, quem vai se prevalecer da minha omissão são aqueles mal intencionados. Então, por que hoje, na visão de muitos, a política é do diabo? Por que hoje a política é só de ladrão? Porque os bons permitiram que os ladrões, os corruptos, ocupassem o lugar que ele poderia ocupar. Aquela frase de Spurgeon, depois você lembra, tem uma frase de Spurgeon sobre a política que o pastor David falou hoje. Eu não estou lembrado. Por não. Que bela colocação. Quero mandar um abraço para o pastor Marcos Cruz, que está aqui nos acompanhando. Pastor Edson Maciel, meu amigo, esteve aqui no programa semana passada. Já esteve aqui 2 vezes, né? Uma para falar sobre os filhos de Adão e a semana passada para falar sobre a educação cristã dentro da igreja. Pastor Hamilton, no meu entender, eu vejo assim, Moisés, a política ela não corrompe ninguém, mas é o caráter da pessoa. Um exemplo.
A pessoa, quando entra lá dentro lá, que ela vai fazer coisa errada, não é porque ela está lá dentro que vai fazer coisa errada. Então ela vem fazendo de fora já. Ela já vem fazendo de fora. Vou dar um exemplo aqui, que não é o caso do programa, já que envolve política. Um exemplo, quando o cristão entra na vida política, aí de repente tem um escândalo com ele lá dentro lá. Se você for olhar o currículo desse camarada, a igreja onde ele estava, ou seja lá que for, você vai ver o currículo dele, vai ver que é só fazendo coisa errada, desviando verba de igreja e tudo mais. Então, o caráter da pessoa que define, na verdade. Assim, eu não sei se... Quero que você me corrija se você estiver errado. Então, não é a política que vai corromper a pessoa, não. Aqui aprendi isso até com o meu pastor David, falou uma vez, falou, Neilton, a política, ela não corrompe ninguém. Agora, se a pessoa tiver um caráter lá dentro, lá, tanto na política do lado de fora, vai ser corrupto. Exatamente. Seja na política, seja na igreja, seja em qualquer emprego. Então, o tema de hoje está muito importante. Programa de número 8, o cristão e a política. Está aqui comigo, Dr. Hamilton Ribeiro, teólogo social, e eu com meu amigo Moisés César. Vou pedir para você compartilhar, curtir, manda a sua pergunta aí, porque o programa hoje está sensacional. Mais uma vez, muito obrigado. Moisés, tem outro, pode falar outra pergunta aí, porque o programa aqui está show de bola. Queria só hoje. destacar, por gentileza, sobre essa questão aí dessa participação política do cristão, nesse contexto dessa realidade em que nós vivemos, em que há uma certa rejeição dessa participação. Veja só, em todas as atividades profissionais, em toda a categoria profissional que nós temos na sociedade, existem o bom profissional e o mau profissional. Existem aquelas pessoas que elas cumprem o seu papel, inclusive toda a profissão, quando você vai passar por uma formatura numa faculdade, você tem lá o juramento daquela profissão. O médico faz o juramento, o advogado faz o seu juramento, qualquer profissão, né, ela tem esse dever social também, da questão ética, né, no exercício da sua profissão. O político da mesma forma. Nós temos bons políticos na nossa nação brasileira? Temos. É uma minoria? É. Estão sendo de uma certa forma absorvidos ou sendo ofuscados pela grande maioria que são pessoas que não têm essa mesma característica? Sim, porém, existem bons políticos. Que bom. Né? Agora, em toda e qualquer categoria profissional e qualquer atividade profissional, existem os bons e os maus, até no contexto religioso. Existem os bons religiosos e os maus religiosos, os bons líderes religiosos e os maus líderes religiosos. Porém, importante destacar aqui é que nesse contexto dos bons e os maus, nós não podemos, então, deixar de exercer as atividades profissionais em função dos maus. Porque toda e qualquer atividade profissional, e aí no caso da política, ela é necessária, é um mecanismo democrático, é um mecanismo que garante efetivamente o bem social. Então, por isso, nós precisamos agora ter critérios neste processo de seleção, afastando os maus e permitindo que os bons possam ocupar esses espaços que foram por muito tempo ocupados por pessoas mal intencionadas. Então, a grande questão aí é o seguinte: todo o processo eleitoral na nossa nação brasileira se dá através do voto. E a pergunta é: quem é que tem votado nestes políticos que estão aí posicionados dentro das suas cadeiras no contexto municipal, estadual e federal? São a população, a própria população que está elegendo. E muitas vezes por falta de critério. Então, a grande questão é: como é que está sendo esse processo de seleção? Quais são os critérios que têm sido usados? Porque se a população ela compreender e perceber que ela tem um poder de poder definir toda uma categoria, todo um elenco de políticos na nossa nação que de fato possam trazer contribuição para o bem-estar social, então os políticos vão ter que mudar a sua postura, porque a sociedade não vai mais permitir que eles ocupem esses cargos. Boa colocação. Essa seria a minha próxima pergunta, pastor Milton. O peso do voto do cristão. Qual que é esse peso? E tem um peso, né? Tem. O pastor já acabou, deu uma pincelada boa já,
Mas eu gostaria que o pastor falasse mais sobre esse peso, o voto cristão. Porque Exato. é o que mais se abstém de querer votar. É verdade. Para mim, voto em qualquer um, porque não quer se aproximar, que acho que política, que o pastor falou, Eu é nunca voto em profano. qualquer um. Então, qual o peso que tem? Hoje, Moisés, a população brasileira está chegando a uma estatística de uma grande massa da população brasileira ser de pessoas que professam a fé religiosa evangélica. E essa maioria que está crescendo cada dia mais, a estatística tem provado isso, os censos, né, têm demonstrado esse crescimento dos evangélicos no Brasil. Então, hoje, no Brasil, os evangélicos eles definem uma eleição. Né, em termos, tanto é que nós temos aí a eleição para presidente da República, onde houve, de fato, uma influência, uma participação maciça do povo cristão, né, e que isso trouxe, então, uma decisão, uma definição das eleições. Bom, agora, a grande questão é que, muitas vezes, por sermos maioria, não quer dizer que nós estamos fazendo as melhores escolhas. E aí tem a questão da omissão, né, essa falta de realmente fazer uma leitura da sociedade, uma leitura crítica da sociedade, para que você possa definir e não tomar uma decisão baseada em critérios que não são critérios que vão dar consistência. Né? Às vezes você toma decisão baseado em coisas que não são os critérios ideais. Então, dentro desse contexto, nós percebemos o quê? Que o voto do eleitor cristão ele tem um peso, porque ele é a maioria. Ele tem uma participação maior em termos quantitativo. Porém, ele pode ser um peso que venha trazer prejuízo para a sociedade quando esta escolha desse voto, né, que é quem você vai votar, não seja uma escolha criteriosa. Esta é a grande questão. Porque nós não podemos tomar decisões e fazer escolhas baseado em opiniões de pessoas que não têm um compromisso com a sociedade, e sim com eles mesmos. E às vezes temos visto que situações assim. Até, pastor, desculpa usar um termo chulo aqui, a pessoa, igrejas, pastores, todos têm uma bateria. Exatamente. Essa troca, ela vem lá da época do descobrimento do Brasil, quando os portugueses trocavam espelho, né, por outros bens, né, aqui na nossa nação, com os índios. Inclusive uma pergunta, quero mandar um abraço para o amigo Gadita, que está nos acompanhando, Luciano Ramos. Em cima dessa, e por isso que eu já vou te interromper já, porque é uma pergunta já de um internauta aqui, do nosso amigo Gadita, presidente municipal do Patriota 51. Obrigado, Gadita, pela sua participação. E ele faz uma colocação aqui muito boa. Primeiro eu vou ler a pergunta do Luciano e depois eu vou ler a pergunta do Gadita, tá? Aí a gente vai responder aí. Agora, a gente não, né? Nosso convidado, na verdade, irá responder. O pastor Luciano diz o seguinte: primeiro, ele dá parabéns ao programa, obrigado pelo tema, né? Ele pergunta: quais os pressupostos básicos de uma participação coerente com a nossa fé? Essa é a pergunta do pastor Luciano Ramos. Okay. Meu amigo Gadita, aí em cima disso, que você já ia responder, já te cortei, ele faz o seguinte, ó. Como conscientizar a população, principalmente do segmento cristão, que nas últimas eleições tem seguido por votar orientado por pastores que negociam seu rebanho com os lobos. Aqui o senhor entendeu, né? Que pergunta do Gadita. Com certeza você não colocou o doutor Hamilton em saia justa não, porque aqui já está com a resposta já. Então, tá aí essas duas... Okay. Pergunta aí do nosso amigo. A primeira pergunta fala dos pressupostos, né, que o cristão precisa utilizar, fundamentar-se para poder ter uma prática social, né, uma sociopolítica satisfatória ou eficaz. Os pressupostos que nós podemos considerar são os seguintes. Primeiro, a nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus. Então, tudo aquilo que não vai contradizer a vontade de Deus, isso deve ser um dever cristão. O dever cristão na sociedade, ele está fundamentado na palavra de Deus. Deus, em nenhum momento, ele nega, ele tira essa responsabilidade do cristão na sociedade de exercer o seu papel social.
Em nenhum momento. De Gênesis a Apocalipse, nós encontramos na palavra de Deus respaldo, nós encontramos na palavra de Deus toda uma prática onde Deus está ali, ele está, na verdade, respaldando, ele está confirmando a participação social. Tanto é que Deus unge rei, Deus ele levanta reis, Deus levanta profetas, Deus levanta governadores, e essas pessoas e outros que exerceram cargos públicos dentro da história bíblica, nós podemos verificar em toda a narrativa. Daniel, por exemplo, ele era profeta, homem de oração, e ele foi presidente, foi governador, né? Nós temos José, que se tornou também, né, um governador no Egito, que teve um papel muito importante naquele estado, né, naquele país, naquele contexto ali, e ele inclusive estava numa terra estranha, num país estranho, mas o exercício da cidadania dele ali cumpriu cabalmente o seu papel, ao ponto que ele ter sido honrado por ser aquele governador. Então, quando nós olhamos para o contexto da Bíblia, nós encontramos respaldo e no ministério de Jesus Cristo, no ministério apostólico, a igreja ela teve um papel muito importante na sociedade. Por exemplo, a igreja neotestamentária, que é a igreja que surge quando Jesus constitui a igreja, ali no Novo Testamento nós percebemos que surge o papel do diácono. Veja, o diácono, ele surge na igreja como um oficial da igreja a partir de um problema social. Então, hoje muitos diáconos estão exercendo a diaconia na igreja e o papel deles que está sendo cumprido hoje é um papel totalmente diferente daquele para o qual Deus levantou os diáconos na igreja no Novo Testamento. Por exemplo, quais eram os problemas sociais da época, na época da igreja primitiva? Era o órfão e a viúva. Esses eram os problemas sociais, né? Que a mulher ela não tinha o valor social, o reconhecimento social, e o órfão, que era a criança que estava desamparada do pai e da mãe. Então, esses eram os dois maiores problemas sociais da época. Então, quando Deus ordena que se selecionasse, se separasse da igreja diáconos, era para que eles cuidassem do órfão e da viúva. Então, veja a preocupação de Deus com a questão social. Então, nós encontramos em todos os momentos a participação social da igreja. Agora, vamos para o final da história da humanidade na Terra. Vamos para Apocalipse, vamos para a escatologia. Como é que a igreja ela vê os acontecimentos futuros, no sentido escatológico, quando a Bíblia fala que Jesus Cristo vai reinar durante o milênio aqui na Terra? E ele vai reinar com quem? Com a igreja. O governo milenar de Cristo se dará com a igreja, que vai vir com Jesus para governar a terra. Então veja, se na escatologia bíblica o Jesus Cristo vai exercer o seu governo, o seu reino também aqui durante 1000 anos, isso é política. Isso é política. Então, nós não podemos satanizar aquilo que Deus diz que é santo e sagrado. O que nós precisamos é assumir a nossa responsabilidade e exercer o nosso papel como cidadão, primeiro do reino dos céus, e cumprir o nosso papel como cidadão no reino terreno. Achei interessante. Satanizar aquilo que é santo. Aprendi mais um, gostei. Aí você falou sobre a resposta do Luciano, né? Isso. Agora a do Gadita, né? Exato. Em relação à questão ainda sobre os pressupostos também, temos critérios, né, na seleção dos candidatos. Uma outra coisa importante que a igreja precisa fazer é orar pelas autoridades, orar pela nação. Nós não podemos nos omitir disso. Não ora, né? Né? Uma igreja, quando a igreja está de joelho, a nação ficará de pé. Então, nós precisamos entender a importância da igreja estar orando também. Nós estamos dentro de uma batalha espiritual e todas as decisões políticas, elas têm uma influência direta do mundo espiritual. Então, nós não podemos permitir que as decisões ocorram simplesmente de uma forma aleatória, sem um comprometimento do papel da igreja. Quando nós olhamos para a 2 Crônicas 7,14, quando a palavra de Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar,
orar, buscar a minha face e se desviar do seu mau caminho, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, sararei a sua nação, seu país, a sua cidade. Então, quando a igreja está esperando o Salvador da pátria, um político que possa resolver os seus problemas, Deus está dizendo para a igreja, igreja, se posiciona, cristão, seja o sal da terra e a luz do mundo. Porque, em vez de você estar diante da televisão, como espectador, esperando que as notícias cheguem, as boas notícias cheguem, Deus está dizendo lá do céu assim, igreja, tenha atitude, se posicione, seja o sal da terra e a luz do mundo. Você não foi colocado por mim na terra para contar história, mas para fazer história. A igreja, ela tem a chave, ela tem o segredo que acessa no mundo espiritual as transformações políticas, as transformações econômicas e sociais em nossa sociedade. Então nós não podemos ter uma atitude passiva. Nós estamos na terra como ativos. Somos agentes de transformação. Então isso é importante, esse pressuposto. Agora, quanto à segunda questão, que diz respeito à questão dessa venda, dessa comercialização, né, do rebanho na troca de votos, na conquista, isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. Porque, na verdade, a igreja ela precisa preparar os cristãos, a comunidade, para saber ter critério na sua escolha dos seus candidatos. Não há necessidade nenhuma de se fazer uma definição de que o povo vai ter que votar em fulano de tal. Na verdade, a população tem que ter a capacidade de fazer essa sua escolha, através da sua análise crítica. Quando a igreja ela não treina, ela não equipa, quando ela não capacita as pessoas para que elas tenham essa capacidade de escolha, elas se tornam refém. Elas se tornam refém, tanto da própria liderança, que pode estar mal intencionada, como também das próprias pessoas que vão estar, de repente, no contexto social, prometendo coisas, né, e permutando. Quando você troca, por exemplo, o teu voto por uma telha, por um benefício pessoal, você está colocando em jogo não só a você e toda a tua família, pelo menos por 4 anos, mas você está colocando toda a sociedade em risco, toda a sociedade, porque um mau político, ele produz morte nos hospitais, ele produz analfabetos sociais, ele produz violência, ou seja, tudo aquilo que ele não cumpre com seu papel na política de maneira correta, vai trazer dano a toda a sociedade, não só a uma pessoa, a uma família, mas a toda a sociedade. Então é muito importante que haja um respeito, um compromisso dessas lideranças em, primeiro, honrar a Deus, que todos nós temos um papel importante, né? São 3 poderes máximos na sociedade: o poder político, o poder econômico e o poder religioso. E se são poderes, cada um precisa cumprir com seu papel. E dentro desse contexto do poder religioso, nós não podemos jamais trocar, fazer permutas, fazer trocas, negociatas, né? Colocando o rebanho nesta condição de mercadoria. O rebanho são pessoas que devem ter consciência crítica, precisam ter a capacidade de fazer a escolha. A liderança não tem essa condição, essa autoridade de usar o rebanho para negociar. Você tem que capacitar o rebanho, as ovelhas, para que elas façam a sua escolha correta. Um dos líderes políticos, assim dizer, bíblico, no caso que me veio agora à mente, é Neemias. E a gente vê que ele tem 2 coisas nele que são essenciais. Primeiro, o temor a Deus. Eu acho que falta isso para alguns políticos. Falta, né? E outro também que é muito importante, o amor às pessoas. O que o pastor disse aí, o pastor acabou tratando aí, falando da sua explanação, talvez seria isso. Resumindo, né, tentar resumir a explicação do pastor. O temor a Deus e o amor ao próximo. Isso Neemias ele demonstra que ele tem. Então, por isso que ele foi um grande político, grande homem de Deus político, e deu certo. Né? E talvez falta isso hoje. O Gadim que ele colocou aqui, também dizendo, né?
Ele está falando por causa do jugo desigual. E se torna um jugo desigual. Realmente, porque tem aqueles que têm mais poder aquisitivo que compram o voto, que na boca de um consegue ali se eleger, do que aqueles que querem fazer o que é certo, que é o reto, que não quer comprar voto, e acaba sendo um jugo desigual. Talvez seja isso que o Gadita está querendo nos mostrar. Verdade. E em cima dessa pergunta do Gadita também, eu já vi, acho que você já viu também, já presenciou, igrejas de ministérios grandes que acaba se vendendo. Uma coisa, eu amo a política, eu gosto da política, eu gosto. Agora, uma coisa que eu não admito, não é que eu admito, é que eu não concordo, é misturar o altar para fazer política. Você quer fazer política? Reúne ali os membros, os obreiros, faz uma reunião ali, se for dentro da igreja, mas não no altar, tem gente que sobe lá para poder fazer campanha política. Agora, em cima dessa do Gadita, eu já vi pastores presidentes fazer acordo com várias pessoas ali ao mesmo tempo. Tipo, o Hamilton é candidato a deputado. Olha, Milton, eu quero isso, isso e isso. Aí chega o Moisés também, candidato a deputado federal, e candidato a deputado Deixa federal. eu só fazer a pergunta aqui que vai te ajudar na sua colocação. Sim. Talvez já se transforme uma pergunta também para o pastor Hamilton. Dentro do que você está falando, qual tipo de cristão nós estamos sendo na política hoje? Em cima disso, tem aquele pastor que agora vamos falar de liderança, que acaba sendo sem vergonha, com todo respeito. Porque a partir do momento que eu dou minha palavra para o Hamilton, a nossa igreja vai apoiar, porque vem você um candidato ideal para esta nação, para São Paulo, a gente vai te apoiar. Isso não acaba acontecendo em muitas igrejas. É o caso que eu ia te falar agora em cima da sua pergunta, Moisés. Muito obrigado. Aí você é deputado federal, o Hamilton é deputado federal. O Hamilton virou as costas. Moisés, é o seguinte, vai lá na igreja e tal, que não sei o quê. E acaba ali complicando. O povo acaba ficando sem entender. O rebanho, se for esperto, já vai entender, pastor Hamilton, que o pastor não está agindo corretamente. Porque a partir do momento que eu dou minha palavra para você, olha, eu vou te ajudar, eu vou te apoiar, eu tenho que ir até o final, independente da situação. E é o que nós não vemos por aí. Prova disso, acho que a sua pessoa foi candidato em 2018, né? Foi candidato em 2018. Eu acho que muitas igrejas falaram que ia te ajudar, com certeza, não é o fato. E no final você vê que acaba sendo trocado, porque condições financeiras para concorrer uma eleição, nós sabemos que é difícil. Então, em cima disso, Moisés, eu acho que quem vai falar mais disso é o Hamilton, né? Desses pastores aí, sanguessugas. Qual tipo de cristão estamos sendo na política dos dias de hoje? Lógico que você já falou um pouquinho sobre falta de critério, né? Nós cristãos estão por falta de critério, mas posso haver mais coisas ainda? Sim. O fato de sermos cristãos não quer dizer que nós saibamos fazer as melhores escolhas. Nós precisamos de uma educação de cidadania e política. E é um conteúdo curricular que está, muitas vezes, carente, né, esquecido dentro da formação de educação cristã. Porque, na verdade, esse assunto foi deixado de lado por muitos anos. Então, uma igreja ideal é uma igreja que ela, dentro da formação, porque na igreja, tudo que se faz na igreja se ensina alguma coisa, entende? Através das ministrações, das pregações, das músicas, da escola bíblica, tudo são conteúdos que estão sendo repassados para a comunidade. Então se ensina de diversas maneiras. Certo. E aí se esquece desse conteúdo de formação política, porque na verdade a formação política ela precisa fazer parte também dessa educação, porque você está preparando o indivíduo para que ele de fato se torne uma pessoa que venha contribuir para a sociedade. Então hoje, por exemplo, muitas pessoas que estão dentro do contexto religioso não têm interesse em estudar, não têm interesse de fazer leituras outras, né? Às vezes nem lê a Bíblia, muito mais outros livros, não tem cultura.
cultura. E isso é uma questão que nós precisamos entender. Isso é uma questão de cidadania também. Porque quanto menos cultura você tem, menos poder e critérios para se fazer uma boa escolha. Então, por que muitas vezes a população ela tem padecido? Tem padecido porque tem se omitido de poder, de fato, se apropriar do conhecimento, do saber, para tomar as decisões corretas. A Bíblia fala que o povo de Deus padece por falta de conhecimento. Então, a falta do conhecimento, e aí o conhecimento, primeiro, o conhecimento de Deus, conhecimento da palavra de Deus, mas os outros conhecimentos também são necessários. É importante para que você possa ter uma leitura, porque até o conhecimento, a cultura, ela é uma dádiva de Deus. Então, os reformadores, Calvino, Lutero e outros reformadores, eles entendiam que tudo vem de Deus. Inclusive, quando um cientista descobre, né, vamos pensar que um cientista ele descobriu algo que trouxe uma grande contribuição para a sociedade. Mas o cientista ele descobriu, ele não criou. Ele é como tivesse algo coberto, e que ele pega ali aquele lenço e tira, né, e aí descobre algo. Mas quem deu a capacidade dele poder fazer a pesquisa foi Deus, e aquilo passou a existir? Não, ele foi só descoberto, mas já existia. E quem criou o que existia? Deus. Então, todo o saber, todo o conhecimento científico, tudo aquilo que culturalmente foi construído, né, foi organizado e descoberto, é fruto de uma dádiva de Deus. Então, quando nós temos esse entendimento, então nós não podemos separar o que é secular do que é sagrado, porque tudo vem de Deus. E aí é que encontra-se essa questão de que o cristão ele tem um papel muito importante na sociedade, ele é um agente de transformação. Ele não pode se omitir desse processo. Pastor Hamilton, o Luciano Ramos, que fez a pergunta, ele mandou o seguinte, ó: parabenizo o pastor Hamilton pela participação e coerência com o tema. Ele está dizendo aqui que você está dominando muito bem o tema. Pastor Luciano Ramos, muito obrigado aí pelo seu carinho, pela sua participação conosco aqui em nosso programa aqui no Verdade Relatada. O tema de hoje é O Cristão e a Política, programa de número 8. Só lembrando que em breve nós já vamos estar fazendo tanto no YouTube como no Facebook. Hoje nós estamos só pelo Facebook. Depois eu pego o vídeo e jogo no YouTube. Eu já estou vendo já, nós iremos transmitir em breve, tanto simultaneamente no YouTube e no Facebook. Então você que está assistindo agora também pelo YouTube, que eu vou colocar esse vídeo, peço a você que dá seu like, curte, se inscreva em nosso canal. Eu tenho certeza que vai ser bênção aí, em nome de Jesus. Obrigado, pastor Luciano Ramos. Moisés, em cima disso aí, o cristão precisa, estou falando nós cristãos, nós precisamos entrar numa cultura muito importante, que você falou que realmente não tem essa cultura de saber em quem votar. Não tem. Tipo, ainda até naquela lá, quando eu era criança, eu via muito que a política era do diabo. Exato. Que a política era do diabo. Eu louvo a Deus pelas algumas pessoas que eu conheci que entraram na política, que eu não vi se corromper. Se eu não me engano, Takayama, lá no Paraná, foi deputado federal. A Lauriette, hoje ela é deputada federal. O Marco Feliciano. Embora eu não sei muito, eu estou falando alguns cristãos que estão lá representando a gente. No estado do Goiás tem esqueci o nome dele agora, estive lá na reunião com ele, quando fui em Brasília, lá falei com ele. Aqui em São Paulo nós temos também pelo Podemos, que é o pastor Roberto de Lucena. Então são pessoas que, graças a Deus, nos representam lá. E falando sobre cultura, doutor Hamilton, a questão que isso já vem de antigamente, nossos avós, nossos pais, mas eles falavam que cristão não pode se envolver com a política. E é totalmente errado. Se a gente for ver à luz da Bíblia, você acabou de citar, governador, no caso de José, entre outras pessoas aí que governaram, e governaram com excelência, com a permissão de Deus. Então, amém, por favor, pense bem, antes, e esse ano é ano de eleição. Daqui a pouco nós teremos uma eleição no nosso município para prefeito e vereador. O único lugar que não vai ter eleição é em Brasília, Distrito Federal. Não tem eleição esse ano. Lá é só de 4 em 4 anos.
fora disso, todo nosso país temos eleição. Então pense bem em quem você vai votar esse ano. É um ano de eleição, é um ano de você pensar em quem você vai votar. Não joga seu voto fora. Tudo bem, Moisés? Pastor, o papel, então, tudo que o senhor falou aí, a importância da política. Então a política, ela tem como seu papel próprio, tem como princípios o pensamento cristão, ela tem que ter, o cristão tem que ter como um princípio seu pensamento, o seu agir, a política, a importância que o senhor está falando? Sim, porque, na verdade, nós precisamos entender que a política ela é um instrumento, é um mecanismo para o desenvolvimento social, para a assistência social, para a qualidade na educação, na saúde, em todas as áreas que estão integradas ao contexto da sociedade. Então, o cristão, ele precisa ter como parâmetro e fundamento exatamente, né, o contexto da visão política, qual deve ser o seu papel. Então, em qualquer atividade que você exerça na sociedade, você precisa entender para que eu devo, né, qual a finalidade, qual o objetivo que eu estou exercendo aquela atividade. Então, quando um eleitor ele sai da sua residência e ele vai até a uma urna para fazer o seu voto, para poder tomar uma decisão, aquela decisão ali, ela pode ser tanto uma oportunidade de mudança e de transformação de toda a história da sua cidade, do seu estado e de sua nação, como pode ser uma arma. Você pode estar ali engatilhando uma arma que ela vai disparar contra você, contra a tua família, contra os teus filhos, contra toda a sociedade. Porque dependendo de quem você vai estar votando ou em quem você não vai estar votando, você vai poder estar transformando o teu voto ou em um instrumento que vai te trazer benefícios sociais ou vai te trazer danos sociais. Então, a importância da consciência política é muito importante, porque cada cidadão ele é importante nesse processo. Cada voto ele precisa ser acompanhado de uma consciência de cidadania. Quais são os critérios, pastor, se nos orientaria a ter? Antes eu tenho um texto aqui, um texto do pastor Marcos Cruz, que é um jornalista. Pastor Marcos, obrigado, tá? Eu vou ler aqui. Não foi uma pergunta que o pastor Marcos mandou, ele escreveu um texto aqui enorme aqui, falando aqui. Eu vou ler, vou fazer questão de ler. Diácono Leandro, obrigado pela sua participação. Pastor Alexandre Santos, obrigado, pastor Alexandre, por estar nos acompanhando aqui. Leandro diz, tema muito bom a ser abordado. Obrigado, viu, Leandro? Vamos lá, pastor Marcos Cruz tem um respeito, olha, eu chamei de paizão, é uma pessoa que eu amo muito. A igreja pentecostal foi apolítica até a década de 1980. A partir daquela década, os pentecostais e os neopentecostais, de olho na Constituinte, decidiram se organizar e eleger parlamentares para atuar na Constituinte. Acontece que, a partir de então, a chamada bancada evangélica atuou em benefício daquilo que ainda entende que são os interesses da igreja, por exemplo, adquirir concessão de canais de televisão e emissoras de rádio, uma vez que os donos de canais de TV ou emissoras de rádio são políticos ou têm uma influência política. No entanto, nem sempre os resultados do envolvimento dos crentes políticos foram os melhores e os atores políticos evangélicos, na maioria deles, quando não terminaram presos, foram envolvidos em escândalos, fora aqueles políticos crentes que se tornaram os poderosos imperadores, como Antônio de Garotinho, Eduardo Cunha, Iris Rezende, Francisco Silva e muitos pastores pentecostais, neopentecostais da atualidade. E isso, uma parte da sociedade, além de não esquecer e não perdoar, ela associa todos os pastores nesse pacote. Assim sendo, como desvincular a imagem dos pastores apolíticos daqueles que politizaram os seus discursos bíblicos
e mergulharam na política partidária. Rapaz, você conseguiu entender aí, pastor Sim. Marcos Cruz? Obrigado pela sua participação, tá bom? É interessante destacar nesse comentário do pastor Marcos Cruz é a questão de que a visão bíblica da política social, ela precisa ser distanciada da política partidária. A política partidária, ela deveria ser repensada no Brasil. Primeiro, porque os partidos políticos não estão cumprindo com o papel social que deveriam cumprir. Partido político deveriam desenvolver projetos sociais, apresentar projetos de governo, plano de governo, independente de eleição. Exatamente. E eles poderem mostrar, através do próprio partido, atitudes e projetos que falassem, olha, nós desenvolvemos esse projeto, ele está aqui, ele trouxe esse benefício para a sociedade e nós queremos fazer com que esse projeto ele possa se expandir nessa cidade, nesse estado e nessa nação. Aí o eleitor iria olhar para o partido político e dizer, olha, esse projeto é muito interessante, mas os partidos políticos não estão cumprindo com esse papel. A própria palavra partido, ela já é uma palavra que é partido, ela não é inteiro. Se fosse inteiro seria ideal. O país precisa não de partidarismo, o país precisa de unidade. Nós temos perdido muito por causa dessa divisão, porque cada partido está preocupado com os seus orçamentos, com verba aquela verba que da eleição que os candidatos recebem. Muitos presidentes estão aí vendendo o seu partido. Eles pegam o dinheiro e os candidatos que lutam e fazem um trabalho sério ficam sem recurso para, na época da campanha, poder ter um mínimo de condição para competir com aqueles magnatas da política que estão aí totalmente descompromissados com a sociedade, mas têm dinheiro para comprar o voto no dia da eleição. Então, isso mostra essa realidade. Então, partido político precisa ser feito uma reestruturação, uma ressignificação. Eu tenho, inclusive, algumas propostas para se ressignificar o papel de partido político na nação brasileira, porque é necessário estabelecer critérios, até para se poder se colocar como pré-candidato numa candidatura para a eleição, ter critérios também para esse cidadão. E é exatamente isso que nós precisamos compreender. A nação, ela precisa ser passada por uma reforma, e uma reforma, primeiro, uma reforma de consciência de cidadania, porque não adianta você ter os melhores políticos na nação se o povo é mal educado, se o povo não quer cumprir lei, se o povo, a nossa nação é a maior indústria de produção de leis de todas as nações no mundo. Mas é a que menos cumpre as leis. É a que menos cumpre as leis. Então nós não precisamos de leis, nós precisamos de pessoas que tenham consciência de cidadania. Porque eu não preciso que uma lei me obrigue a usar um cinto de segurança para eu usar o cinto de segurança. Eu preciso ter consciência de que o cinto de segurança é para a minha segurança, para a segurança da minha família. Eu não preciso de lei para que eu tenha essa consciência. No momento que eu jogo um lixo na rua, eu preciso ter consciência. Eu não preciso de uma lei que me puna, que possa me obrigar a ter que jogar o lixo no lixeiro. Eu tenho que ter essa consciência. Então, quando a população ela tiver uma cultura de consciência, então tudo vai mudar. Porque aquilo que você faz, aquilo que você quer de melhor para a sociedade, você vai querer que pessoas ocupem cargos que tenham a mesma consciência. Investir em educação social. Exatamente, exatamente. Hamilton, muita coisa. só vou te pedir mais uma vez, chega só um pouquinho pra cá, Pô, que não. eu não tô gostando que ele tá cortando o Ok. seu braço. Não tô Ok. gostando, não tô gostando. Reginaldo, você já pode colocar os dois aí da pizzaria, que vai ter a pizza. Pode colocar da minha esposa. Eu vou falar da pizzaria, tá bom? E depois eu já vou falar já da minha esposa, que é a neuropsicopedagoga. Já posso falar já? Rapaz, você tá ligeiro demais, hein? Pessoal, eu quero mandar um abraço aí pra pizzaria Escolha Certa, do meu amigo Moisés, não Moisés que tá aqui do meu lado, mas também o nome da lado do Moisés lá, tá bom? Pizzaria Escolha Certa, Rua Baltazar Barroso, 204, Jardim Teuvina, Guaianazes. O telefone para contato é o 11 948 22 10 90. Vou repetir o telefone que tá até aparecendo aí na sua tela, tá? É o 11 948 22 10 90. Pizzaria Escolha Certa, meu amigo Moisés, lá em Guaianazes, Jardim Teuvina. Pode colocar a imagem da minha esposa aí já também? Neuropsicopedagoga Luana Rocha Pires.
Você, mãezinha, que está precisando de um reforço escolar ou um atendimento neuropsicopedagógico, pode entrar em contato com a Luana Rocha Pires, que ela vai fazer essa avaliação aí no seu filho, tá? O telefone tá aí, é o 11 98476 8187. 11 98476 8187. Neuropsicopedagoga Luana Rocha Pires. Obrigado, Reginaldo. Reginaldo, a minha esposa ela é neuropsicopedagoga e é novo, né? Não é que é novo, na verdade. Então, isso sempre existiu, agora que está começando a ficar em evidência. Obrigado, Reginaldo. Pode voltar a câmera aqui para nós aqui e vamos continuar com o nosso programa aqui. Moisés, que está muito bom que hoje o tema aqui, as pessoas estão mandando mensagem aqui parabenizando pelo tema, porque não é um tema, como se diz o tema? Aquele tema que é muito falado. Não, é um tema que, na verdade, pastor Moisés, estou profetizando a sua vida. Receba aí, varão, que é de graça, viu? Receba que é de graça. Pastor Hamilton, o tema, o cristão e a política, ou o tema a política em si, é um tema que, na verdade, como se diz, não é muito falado. Você quer saber quando é falado esse tema? De 2 em 2 anos. Verdade. E, na verdade, tinha que ser falado constantemente. Porque eu vou dar um exemplo de política dentro da igreja. Tem lá o pastor, presbítero, diácono e os obreiros. Quando tem uma reunião para fazer uma votação, me diz aí, é política ou não é política? É Sim. uma política. Tudo Sim. que envolve na nossa vida é política. Dentro da escola, até dentro da sua casa é política. Quer um exemplo? Você é esposa. É uma política, então não tem como a gente fugir. Ou você domina a política, ou a política ela domina você. Isso mesmo. Moisés? Eu tinha perguntado, pastor, sobre os critérios. Exato, eu queria voltar nesse assunto de fato. Muito bem. É interessante, porque em termos de critério, Moisés e Neilton, é importante que o eleitor ele tenha como critério também analisar o candidato não somente as propostas que ele traz, mas olhar a biografia do candidato. Porque uma coisa é você chegar na véspera de eleição e dizer, eu vou fazer se eu for eleito. A outra coisa é você olhar para a vida daquela pessoa e entender, ele fez durante toda a vida dele. E ele fez sem ter cargo, ele fez sem ter remuneração, ele fez e o compromisso dele é uma coisa que a gente é evidenciado pela sua história. Então esse é um outro critério muito importante, porque se você usar somente esse critério, você vai eliminar 90% dos candidatos. Muito bom. 90% já vai ser limado. Por quê? Porque a maioria não tem história, não tem compromisso. Eles estão ali para ocupar um cargo pensando em outra finalidade. E muitas vezes o critério deles, eles não têm proposta muitas vezes, e aí é importante que o eleitor também entenda qual é a proposta desse candidato. Qual é a proposta dele? É uma proposta viável ou é uma proposta que ela é só uma ilusão? É só para tentar, camuflar a ideia de que realmente tem um compromisso com a sociedade. Então é importante. Segundo, nós precisamos entender que para cada setor de atividade a pessoa precisa ter um conhecimento básico. Como eu vou ser um legislador se eu não conheço de leis? Como eu seria um legislador se eu não tenho a capacidade de interpretação da lei? Nós tivemos, por exemplo, como deputados federais na nossa Câmara, no Congresso Federal, analfabetos, literalmente. Entende? Não é que o cidadão não possa exercer um cargo público, mas nós temos que entender o seguinte, que cada pessoa que ocupa uma cadeira em qualquer setor do contexto político, quer seja legislativo ou executivo de nossa nação, você precisa entender que cada pessoa precisa ter um perfil mínimo necessário para exercer aquela função. Senão, imagina se você coloca uma pessoa para ser um juiz, se ele não tem nem o ensino fundamental. Qual é a capacidade que ele vai ter de interpretação da lei, de fundamentação, de poder fazer toda uma leitura? Você se submeteria a passar por uma cirurgia em vez de um médico, um açougueiro? E por que a política que envolve toda a saúde, a educação, a vida de toda a população, você coloca pessoas analfabetas, pessoas que não têm formação, que não têm conhecimento, que não têm uma vida e um compromisso com aquela realidade?
Você gostaria de viajar daqui para os Estados Unidos em um avião em que o piloto do avião, aquela pessoa que vai estar conduzindo aquele avião, seja uma pessoa que no curso dele de aviador, ele na disciplina de decolagem da aeronave, ele tirou 3. De um conceito de 0 a 10, ele tirou 3. E na aterrissagem, ele tirou 0. Você gostaria de viajar com este piloto de avião, né? Onde ele 3 na decolagem e 0 na aterrissagem? Certamente que não. Só que você, quando vai viajar, você pergunta para o motorista, para o piloto, qual foi a nota dele na avaliação do teste do curso que ele fez? Não. E o político? Como é que nós vamos avaliar se ele realmente tem competência para exercer aquela função? Qual é o discurso dele? Porque muitas vezes o político chega diante do eleitor, ele não fala de proposta, ele não fala do que ele tem como propósito naquele exercício daquela função, não tem um histórico que ratifique e confirme de fato que ele realmente tem esse compromisso. E aí o que acontece? O eleitor muitas vezes é seduzido por aquele político simplesmente com promessas. Se eu for eleito, eu vou te dar um cargo. Se eu for eleito, eu vou te favorecer nisso. Isso não é política. Isso aí, infelizmente, é um tipo de negociata em que só a sociedade sofre. Só a sociedade vai padecer. Olha, achei interessante, Então, Moisés. tem que enxergar, tem que procurar ver se a pessoa é vocacionada. Até para ser político tem que ter a vocacionada. Tem que ter Porque vocação. existem muitos aventureiros, né, como Exatamente. você explicou, e tem aqueles que são vocacionados. Então, o critério é esse, olhar quem é vocacionado. Inclusive, Moisés e Neilton, uma das formas, dentro dessa questão da reforma política na nação brasileira, uma das formas de poder já literalmente enxotar esses ratos de porão da política pública brasileira, é não dar salário para político. Não dá salário. Porque se de vereador a senador da República, de prefeito a presidente da República não recebesse salário, eu tenho certeza que 99% destes candidatos iriam evadir e não queriam concorrer a cargo público. Não mesmo. Porque só os vocacionados teriam essa disposição. Somente aqueles que de fato têm compromisso com a sociedade estariam dispostos a poder realmente concorrer. Então existem critérios, se nós usarmos critérios reais, critérios que vão fazer a seleção do joio e do trigo, nós vamos encontrar sempre pessoas bem intencionadas, pessoas que realmente querem um compromisso. E dentre esses que são bem intencionados, não é só boa intenção que faz com que a pessoa se torne um bom político. Ela precisa ter competência, ela precisa ter conhecimento, ela precisa ser preparada para isso. Nos Estados Unidos, na cultura americana, eles têm escola de formação política. E na nossa cultura brasileira, não. Nós não temos essa formação. Nós precisamos, como sociedade brasileira, se nós queremos que a nossa nação ela possa progredir, nós precisamos, então, preparar os cidadãos para exercer não só cargos públicos, mas para ser um bom médico, para ser um bom advogado, para ser um bom contador, ou professor, qualquer outra profissão. Nós precisamos de ética, nós precisamos de amor naquilo que você faz. Infelizmente, na questão pública, muitos servidores públicos, eles estão ali porque passaram no concurso público, mas tratam mal o cidadão, né, a população. Não é verdade? E tudo isso mostra o quê? Que não existe uma vocação no amor, na profissão. Simplesmente eles estão ali para serem remunerados no final do mês e viver a sua vida. Olha, eu vou ler duas coisas aqui do Lucas Schneider, que está lá na Baixada Santista. Lá. Obrigado, viu, Lucas, pela sua participação, tio Lucas. E daqui a pouco eu vou ler aqui que o Raul mandou uma mensagem. Só vou dar uma ênfase aqui, você deu uma ênfase aqui muito legal na comparação aqui do piloto, né? Então, eu já peguei isso para mim já, Moisés. Eu não teria coragem de entrar naquele avião sabendo que aquele cara foi ruim. Agora, trazendo isso para a nossa vida política, realmente nós precisamos saber sobre a pessoa. Eu achei muito interessante, viu? O Lucas está dizendo o seguinte, ó, o cara sabe tudo, hein? Falou muito bem. Ele está falando de você aqui, o Lucas, lá da Baixada Santista. Obrigado, Lucas. E o Raul Almeida Júnior tá dizendo, já está dizendo o seguinte, depois eu vou ler aqui a pergunta do Lucas. O evangélico, isso é o Raul falando, o evangélico ficou há muitos anos à margem da política.
A má política foi invadindo nossas vidas e fomos ensinados na igreja que não nos devíamos nos envolver. E muitos daí são assim. Raul, de fato, a gente falamos isso aqui alguns minutos atrás, uma hora atrás. Não, uma hora atrás não, né? Na verdade o programa é de 2 horas, então, minutos atrás falamos disso aqui, viu, Raul? Obrigado pela sua colocação. O Lucas Schneider diz o seguinte: já falei isso também, nem precisa tirar o salário. Só falar em abaixar já cairia bastante. Olha o número de candidatos. Mas é verdade mesmo. Se eu não me engano, qual é o país que... Tem um país aí, não tem, Moisés? Que mata. Não, é um país aí que eles não recebem. Tipo assim, é como se fosse... Você vai lá, você trabalha para o povo, mas não tem um salário alto. Eu esqueci qual é esse país. Sim. Eu esqueci qual é. Mas enfim, eu sei que nos Estados Unidos não tem essa quantidade de partidos que tem aqui no nosso país, né? Sim. Lá só é São dois, se eu não me engano. Exatamente. Tem o Democratas e os republicanos. Lá é pronto, é só isso daí. Ou é ou não é. Aqui no Brasil não, né? É muitos. E na verdade, uns fazem partido para a questão financeiramente falando. Uma coisa que eu achei interessante, já que estamos falando de política aqui, o Moisés e Hamilton, que graças a Deus nós não temos mais aquela questão lá, quando o cara é candidato, ele esbanjava dinheiro. O cara que era pequeno, não, ele não conseguia voto nenhum. O cara comprava, ainda bem que acabou com lembrancinha, acabou com brindezinho, acabou com isso, acabou com aquilo, porque você é um milionário, você ia investir aqui, ó, no refrigerante Del Valle, viu? Eu não gosto nem de ouvir essa palavra Del Valle. Falta 4 aqui. Por causa da semana passada que o Flamengo perdeu pro Del Valle, mas tudo bem. Aí ele investia no camarada aqui, doutor Hamilton, esbanjava dinheiro, o cara começava a distribuir lembrancinha para todo mundo. E a sua pessoa, que é um candidato ali, lutando de fato, para trazer melhoria para a cidade ou para o estado, você não tinha condições financeiramente, você acabava perdendo, porque o cidadão aqui já saiu distribuindo para todo mundo. Só que é aquela, né? Quando você vende o seu voto, você fica 4 anos padecendo. Você vai até o cara, às vezes o cara nem fecha a porta para você. Então, por isso que eu falo mais uma vez, cuidado, ano de eleição, pense bem quem você vai votar. Moisés, pode mudar a pergunta aí que ainda tem programa, hein? Tá acabando, mas ainda tem. Tem alguma coisa aí. Pastor Hamilton, a política é o único meio para ajudar a sociedade? Ok. Na verdade, a maior contribuição que um cristão pode dar para a sociedade não é a política em si. A maior contribuição que um cidadão pode trazer à sociedade para que haja transformação de fato social é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é a solução para toda a sociedade. Deus enviou Jesus ao mundo para trazer exatamente a solução, para salvar a humanidade que estava perdida. Então, nós não podemos ter uma falsa expectativa, tá? Ou ilusão de que nós vamos ter políticos que vão resolver os problemas da sociedade Depositar tudo de forma 100%. Não vai acontecer isso nunca. Por quê? Porque nós podemos ter bons políticos, excelentes pessoas que exerçam o seu papel político dentro do contexto desse cenário, porém a sociedade está corrompida, a sociedade vive o reflexo. Os políticos são representantes do povo. Eles são a síntese do que está na população. Então, não adianta termos pessoas lá que exerçam um papel correto se a própria população está corrompida. Também os valores são decaídos. Então, o que o mundo precisa é de Jesus. O que o mundo precisa é do Evangelho do Senhor Jesus. Se cada cidadão viver o Evangelho do Senhor Jesus, aí sim nós podemos ter uma perspectiva de sociedade de forma plena. Por quê? Porque Jesus, ele resumiu os 10 mandamentos em 2 mandamentos. Ou seja, dos 10 mandamentos, 6 mandamentos estão relacionados à relação do ser humano com outro ser humano, com o próximo. E os outros 4 mandamentos, que é a relação do ser humano com Deus. Então veja, Jesus resume estes 10 mandamentos em 2. Amarás ao Senhor teu Deus
de todo o teu coração, com toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, se um cidadão, um indivíduo, ele tiver o amor a Deus e o amor ao próximo, ele vai ter a competência para poder viver em sociedade de forma solidária, de forma respeitosa, respeitando a diversidade. Porque a intolerância que nós vivemos em nossa sociedade é tremenda. Para você ter uma ideia, quando eu defendi na conferência, no Fórum Mundial de Teologia, aliás, no Fórum Social Mundial, eu defendi o tema sobre a paz mundial. E no estudo que eu fiz, eu identifiquei no mapa das guerras do mundo que o motivo, a causa das maiores guerras no mundo é por causa da intolerância. E dentro da categoria intolerância, é intolerância religiosa. Então veja que as religiões, elas estão mais matando do que salvando as pessoas. Infelizmente. Então o que ocorre? A questão do mapa da guerra, intolerância religiosa, mostra que as pessoas não estão respeitando o diferente. E nós precisamos, numa cultura de paz, biblicamente Jesus nos ensina isso, a nós podermos respeitar, a nós temos que respeitar o diferente. O fato das pessoas viverem de forma diferente do que a nossa não nos dá o direito de nós podermos então rotulá-las ou discriminá-las. Cada pessoa tem direito de viver o que quiser, ela que assuma as consequências dela. O que nós temos que fazer é respeitar a diversidade. E isso é um aspecto muito importante para a cultura de paz. Porque muitas vezes as pessoas acham que os religiosos, se eles assumirem o poder, se exercerem cargos públicos, vão ser pessoas fundamentalistas, como nós temos visto dentro do contexto de religiões em outros países, que eles são radicais, eles matam em nome de Deus. Só que não é o Deus que a Bíblia nos mostra, né? Infelizmente, não é o mesmo Deus, né? Mas aliás, felizmente, né? Felizmente, porque graças a Deus que não é o nosso Deus, né? Porque o nosso Deus, ele não é um Deus que nos manda ter essa atitude. O nosso Deus, o Evangelho de Jesus, nos ensina a amar ao próximo, a amar inclusive o nosso inimigo. Então, se nós cumprirmos como verdadeiros cristãos, seguidores de Jesus, o Evangelho do Senhor Jesus, certamente nós estamos prontos para viver a nossa cidadania aqui na terra. Porque nós vamos cumprir os nossos deveres, porque muitas vezes a pessoa ela quer cobrar os direitos, mas não cumpre com seu dever. Então nós precisamos ser cumpridores primeiro dos nossos deveres, para que nós possamos também usufruir dos nossos direitos. E aí é dentro desse contexto que nós percebemos a necessidade de nós podermos, como cristãos, viver o verdadeiro evangelho. Porque enquanto a sociedade não tiver na sua vida, ter Jesus como o rei da sua vida, o Senhor da sua vida, a sociedade vai estar padecendo. Por isso que nós temos a esperança de que Jesus vai voltar para vir buscar a sua igreja, para nós podermos desfrutar de um milênio em que Jesus vai estar reinando conosco na terra durante esses 1000 anos, para mostrar que é possível sim ter políticas sérias, é possível viver bem, viver harmonicamente com Deus e com a sociedade, aonde vai ter paz, aonde não vai ter problemas como nós estamos vivendo hoje. Isso é para que Deus nos mostre, nos ensine a humanidade de que é possível, mas tendo Deus como Deus, colocando Deus no lugar dele e o ser humano se colocando no lugar dele. Porque, infelizmente, dentro da nossa cultura hoje, a educação que nós temos hoje, até mesmo nas escolas, é uma educação humanista, onde todo o fundamento do ensino científico está centralizado no ser humano. O humanismo tem 4 pilares: o ateísmo, o evolucionismo, o comunismo e o existencialismo. E tudo isso são pilares que tentam tirar Deus de cena, através do ateísmo, que não acredita que Deus existe. O existencialismo entende que o ser humano, a existência do homem, acaba quando ele morre, e nós entendemos biblicamente que não é assim. O evolucionismo entende que tudo que existe de seres vivos é fruto de uma evolução, ou seja, se é fruto de uma evolução, então significa que o homem, por exemplo, veio do macaco.
né? Eu vejo muitos homens fazendo macaquice, mas até hoje eu nunca vi um macaco se transformar em homem. Ó, eu vou, em cima disso aí, eu vou ler aqui uma coisa que eu achei interessante, que o Raul, ele postou aqui, Raul, até marquei aqui, gostei, Raul, ó. Ele disse assim, a igreja aceita todos, mas não pode aceitar tudo. Bem. Raul, rapaz, no oculto e no profundo agora, hein? O Lucas da Baixada Santista, ele tá dizendo o seguinte, pô, esse camarada aí pensa como eu. Pergunta para ele se eu posso ser assessor dele. Ô Lucas, esquenta não, que depois eu vou passar o contato dele para você. Ele vai na Baixada Santista, que tem um projeto muito bom. Não é à toa que é um cara visionário. E ó, vou te falar uma coisa, viu? Nem é qualquer um não. Quero mandar um abraço aqui para Lúcila Caramelo de Oliveira. Obrigado, Lúcila. Se eu não me engano, ela é filiada ao Novo, né? É uma das pessoas que quer mudança para o nosso país. Eu acho, é isso mesmo, né? Obrigado, tá? Lucila, né? Lucila, né? Lucila. É Lucila ou Lúcila? Acho que é Lucila. Lucila. Então desculpa aí, viu, Lucila? Eu sei que a gente já participou de algumas reuniões, embora ela tá aí no nosso grupo aí de amizade, nosso grupo de WhatsApp também. Obrigado, tá? Deus abençoe sua vida. Tio Lucas, já, o recado tá dado aí, já avisei aqui já ao doutor Hamilton, né? E Raul, mais uma vez, e também o humanismo, onde Deus não é o centro e sim um homem. Né? Raul está dizendo aí. Achei interessante esses 4 pilares aí, que quer tirar Deus de cena. Na questão do comunismo, que é o 4º pilar, o comunismo, ele preceitua o seguinte, que haverá a condição de que o ser humano será capaz de governar a Terra e criar o estado de bem-estar social. Ou seja, e isso aí prefigura o quê? É o tipo do anticristo exatamente. Então é a preparação do cenário para a vinda do anticristo. Então essa educação, os alunos, os estudantes recebem desde a educação infantil, na nossa sociedade brasileira e em outras nações também, até o ensino superior. Então, dentro desse contexto, essa que é a base, né, da educação brasileira, onde a criança, já nas suas cartilhas, já recebem toda essa gama de ensinamento influenciando. Então, o ensino verdadeiro e democrático, ele não deveria ensinar sobre a teoria do evolucionismo somente, mas deveria apresentar também a teoria do criacionismo. Isso é um ensino democrático, é dar oportunidade para o estudante conhecer as teorias, porque tanto a teoria do criacionismo quanto a do evolucionismo é uma teoria, não é ciência. Se é uma teoria, então é algo que não está fundamentado. Não tem uma fundamentação. Mas, infelizmente, as cartilhas das crianças, até o ensino superior dos estudantes, está baseado no humanismo, que preceitua esses 4 pilares. Interessante, Moisés. O papel da igreja na sociedade, na parte social, deveria, ela em si, ter mais acesso, dentro das igrejas, as crianças, a esse conteúdo correto, que é combate, né, contra os ensinos nas escolas, porque, assim, como o pastor explicou, as escolas ensinam essas outras coisas, né, evolucionismo, humanismo, e as igrejas estão alheias disso aí, estão deixando passar, e deveriam ter mais participação no ensino. Exatamente. Isso é a verdadeira política. Porque quando nós exercemos o nosso papel político na sociedade, não é só quando você vota, mas quando você fiscaliza o Estado no cumprimento do seu dever. Quando você fiscaliza as escolas, se as escolas estão educando. Infelizmente, nós estamos muitas vezes refém disso. Porque você sabe o que teu filho está aprendendo na escola? Você tem certeza de que o que ele está aprendendo vai trazer realmente progresso para a vida dele? Vai trazer autonomia, vai trazer crescimento e edificação? Então, isso é um aspecto que nós, como cidadãos, precisamos entender que isso é política também. Porque como é que vão ocorrer as mudanças nas decisões, nas políticas públicas, se não há quem observe, se não há quem fiscalize,
se não há quem possa denunciar também as falhas. E esse é um papel da igreja. A igreja, você olha para os profetas, o papel profético no Antigo Testamento, os profetas, eles denunciavam o pecado do povo, o pecado da nação, no caso, o pecado do rei, tá? O pecado do rei, ou seja, das autoridades também, os profetas denunciavam o pecado das autoridades. E o que acontece hoje? Hoje nós temos visto lideranças, presidentes de instituições religiosas fazendo selfie com presidentes satanistas, com políticos satanistas, com políticos que não têm compromisso com Deus, estão fazendo selfie, em vez de eles estarem exercendo o seu papel profético como voz profética de Deus na terra, denunciando o pecado desses políticos, demonstrando os erros da corrupção e indicando qual o caminho que a sociedade precisa percorrer. Não estão fazendo esse papel. Com isso, se a liderança está fazendo isso, imagine os seus liderados. Forte, muito bom, isso é de fato. Estão lá fazendo até alianças, viu? Isso aí, a selfie, beleza, mas até aliança estão fazendo, então ele tem que tomar muito cuidado. Quando o cristão ele entra dentro da política, ele tem que entrar sabendo que é para defender não só os evangélicos, mas é uma nação. É nação. É uma nação. É nação. Ele tem que cumprir o papel e principalmente dar testemunho de cristão. O que o pastor Marcos Cruz diz aqui, naquele texto que ele mandou, ele falando assim de alguns políticos que realmente que envergonharam o nome de Cristo, vou te falar uma coisa, viu gente, é bem complicado. Pessoal, já estamos quase chegando ao final do nosso programa, tem que daqui a pouco dar um tempo aqui para o pastor Hamilton, dar os parabéns, ou dar os parabéns aqui, o programa está tão bom aqui, considerações finais. E para ele deixar o contato dele para quem quiser convidá-lo, porque é interessante, tá todo mundo aqui me chamando aqui, ó, dando os parabéns para você, o Hamilton. Só lembrando, pessoal, que eu estou aqui no estúdio da Rádio Turbulência, tá bom? Você pastor, você obreiro, que quer fazer uma programação aqui, você pode deixar e me chamar aí no Message, ou você pode comentar aqui, que eu vou te passar o contato do Reginaldo. O estúdio aqui é fantástico. O Reginaldo, depois se você quiser fazer um videozinho aqui do estúdio, né, com aqueles efeitos que nem você faz, coisa de crente mesmo, pode fazer pra gente estar divulgando aqui. Moisés, já estamos chegando no final, falta poucos minutos para acabar. Tem uma pergunta aí? Tenho a última pergunta, que na verdade não é uma pergunta. Tem alguma coisa que o pastor gostaria de falar que não foi falado? O pastor fica à vontade. Okay. Uma reflexão muito importante que nós precisamos fazer para poder nos ajudar a contextualizar como o cristão deve exercer o seu papel político na sociedade, é olhando para o que ocorreu a partir do ano de 1517, que é a data que oficialmente foi estabelecida como a data da reforma, a inauguração da reforma protestante, né? Quando Lutero ele afixou nas portas da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, as teses, né, que foram conhecidas, 95 teses de Lutero, e a partir dali então se desencadeou todo um processo que já vinha recebendo influência do Renascimento, do período do Renascimento, o período do Iluminismo, o momento dos pensamentos, né, foi aberto essa possibilidade da reflexão. E aí o que acontece? O grande ponto importante a se destacar na Reforma Protestante foi o retorno às Escrituras. O retorno às Escrituras. Então, quando os reformadores fizeram a tradução da Bíblia dos originais para a língua alemã, no caso, foi o ponto de partida, para o alemão, então, a partir dali, com o conhecimento da palavra na sua originalidade, trouxe, então, uma revolução na maneira de pensar daqueles reformadores, ao ponto deles poderem, então, reformular toda a sua prática, né, toda a sua prática de vida. E daí começou, então, a haver esse processo de mudança. Então, o impacto social da Reforma Protestante, ela se deu na área da educação. Para vocês terem uma ideia, a questão a proposta de educação pública e gratuita, ela é fruto da Reforma Protestante. Nossa, saúde pública e gratuita é fruto da Reforma Protestante. Ideia de saneamento básico, propostas
da Reforma Protestante. Sabia, mas Os sindicatos dos trabalhadores na Europa, eles surgiram de núcleo de estudo bíblico. Não foi da CUT, não foi do Lula, não foi do PT, foi da palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Então, isso é importante, nós entendermos e olharmos para a história. Olharmos para a história. E quando ocorreu essa mudança? Quando a população, quando o cristão começou a conhecer a palavra de Deus. Aí as mudanças começaram a ocorrer. E aí o impacto se deu em diversas áreas da sociedade. Então, aonde a sociedade recebeu a cultura da Reforma Protestante, que são países hoje como Suíça, como a própria a Suíça, os próprios Estados Unidos, a Inglaterra, que recebeu essa gama, né, de influência, também, né, vários outros países, principalmente a Europa ela é o que é hoje, a Alemanha, né, ela é o que é hoje fruto da Reforma Protestante. Por isso que são países desenvolvidos culturalmente, tecnologicamente, porque receberam uma cultura que impulsionou-os para o progresso. Agora, olha para a América do Sul. Olha para os países aqui da América do Sul, que foram colonizados por religiões que não tinham a mesma leitura, que não tinham essa mesma reflexão. Qual foi o resultado? É essa realidade que nós vivemos hoje na América do Sul. Países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, ou tentando sobreviver a esse contexto econômico, político e social. Então, a palavra de Deus, ela é fundamental para poder levar uma nação a progredir. Hoje, a Constituição dos Estados Unidos é baseada na palavra de Deus. E aonde a palavra de Deus for levada, vai trazer libertação, porque conhecereis a verdade vos libertará. Vai trazer consciência crítica, vai trazer, a visão vai ser ampliada. Tudo por causa da cultura bíblica. A palavra de Deus, ela é transformadora, ela é reveladora, ela não vai cegar ninguém, ela não vai fazer ninguém se tornar uma pessoa culturalmente cega ou até mesmo passiva. Não, ela vai libertar. Agora, infelizmente, muitos líderes não preparam, não ensinam, não habilitam as suas ovelhas para serem pessoas críticos reflexivos, mas receber tudo mastigado e não ter a capacidade de pensar. Ser pensador é uma necessidade de um cidadão que vai ser um agente de transformação. Gente, meu Deus do céu. Meu Deus, o programa tá acabando, Reginaldo. 3 horas, bora. Aguenta falar 3 horas disso aí, doutora Milton? Gente, tem que ter uma pausinha, né? Que 2 horas tem que ter uma pausa, né? Rapaz, que pena que já tá acabando já. Olha, Raul diz mais o seguinte: o valor da mulher também vem da Reforma Protestante. É isso aí. E não das feministas. Obrigado, Exatamente. obrigado. Olha, boa colocação, viu, Raul? O Sérgio Luiz, parabéns pela fala, muito importante para nós cristãos. Pessoal, já estamos aqui chegando no final. Meu Deus do céu. Você pode ver esse vídeo na íntegra. Sabe como? Pós-live. Você pode ver aqui pelo Facebook, que vai ficar registrado aqui na nossa página. Curte a nossa página, compartilha esse vídeo. E eu vou subir esse vídeo também no nosso canal no YouTube, Neilton Pires. Ô Reginaldo, logo, Reginaldo, eu já estou estudando. Eu tenho que comprar uma licença aí num site chamado Ciclano, para mim transmitir ao vivo, tanto no YouTube como no Facebook, tá? Então a gente vai estar fazendo isso aí em breve, em nome de Jesus. Pessoal, muito obrigado, Deus abençoe sua vida. Estou aqui no estúdio aqui da Rádio Turbulência. Você, pastor, obreiro, quer conhecer o estúdio aqui, você vai gostar bastante. Moisés, pode As das considerações finais. considerações finais aí, que infelizmente passa rápido, 2 horas passa rápido. Isso porque antigamente era 1 hora, viu? Era 1 hora só. Quero agradecer a Deus, primeiramente, ao pastor Obrigado. Hamilton, primeiro, pela sua presença, pela sua explicação. Como eu sempre estou falando nos nossos programas, né, é de grande proveito para nós. É bom a gente trazer esses assuntos, esclarecer aos nossos amigos, que cada um vai passando para o outro. Então agradeço do irmão, agradeço aos irmãos que estão nos acompanhando desde o começo, que 2 horas, não é fácil ficar 2 horas aqui nos assistindo, mas louvado seja Deus para ver de vocês. E aqueles também que assistiram também, teve que sair, que
nesse horário, muitos estão indo para a igreja, mas glória a Deus por isso. E continue nos prestigiando. Próxima terça-feira estamos aí novamente. Agradecer ao Neilton Pires por essa oportunidade mais uma vez de estar aqui com ele. E Deus abençoe a cada um de vocês. Tudo bem. Pastor Hamilton, por favor. Eu quero agradecer por esta oportunidade ao Neilton Pires, ao Moisés César, por esta oportunidade de podermos falar deste assunto tão importante e relevante para a reflexão da nossa sociedade e me colocar à inteira disposição dos nossos web telespectadores, né? E de vocês também. Eu quero poder trazer sempre contribuição. Esse é o meu papel, esse é o papel de cada um de nós, de sempre trazer uma contribuição que possa ajudar no progresso de nossa nação e, fundamentalmente, para a expansão do reino de Deus na terra, que esse é o propósito principal, né, de todos nós como cidadãos do reino de Deus. E informar, se caso haja o interesse de algum contato, alguma pergunta, alguma solicitação, por gentileza, o código é 11, o número do meu aparelho celular, WhatsApp é 981 272702. Estou à inteira disposição e espero poder ter contribuído através de toda essa fala, dessa entrevista, podemos ter contribuído para a sua edificação, para o nosso crescimento enquanto sociedade. Muito obrigado. Então tá aí, o telefone do pastor Hamilton é 11 981 27 2702. Tá? Eu acabei de comentar aí nos comentários aí para você poder mandar a sua pergunta para ele vai te responder. E aqui ele respondeu todas. O tema hoje foi excelente. Primeiramente, sou grato a Deus, muito obrigado a você que nos acompanhou, porque, que nem o Moisés falou, 2 horas aqui, gente, você tem que ser crente mesmo, tem que ser crente para ficar aqui 2 horas com a gente. Quero agradecer aqui, mais uma vez, ao estúdio da Rádio Turbulência, por nos ceder esse espaço maravilhoso aqui. Obrigado à minha esposa, ao meu pastor presidente que está ali nos incentivando. Agradecer a todos. Então, fico por aqui, meus parabéns aí ao Moisés. Moisés, olha, o programa tá ficando show. Quero agradecer também os nossos seguidores da nossa página, que em 2 semanas cresceu assim, quase, já está indo para 600 curtidas, viu, Moisés? Em 2 semanas aí, com o trabalho aí do pastor Luciano, que está nos auxiliando aí. Tem um amigo meu que está me auxiliando aqui na página. Então, quase 600 seguidores em 2 semanas ele conseguiu para a gente aqui na nossa página, com o trabalho aí. Obrigado a todos, tá? Então, eu encerro aqui a minha participação. Obrigado ao Hamilton, mais uma vez. Obrigado ao Reginaldo, a toda a equipe ali, a sua esposa, a sua filha. Obrigado, Moisés. Próximo programa, o tema... Sorteio do livro. O sorteio. O sorteio vai ter daqui a pouco. Daqui a pouco. Por isso que eu terminei mais cedo, tem 3 minutos aqui. Semana que vem, meu amigo Grinaldo vai estar aqui com um tema muito importante sobre finança na igreja, né, Moisés? Exatamente. Sobre a tesouraria, o que pode, o que não pode, igrejas que precisa ser registrada, porque tem igreja aí que não está registrada e, querendo ou não, você não pode falar muita coisa, não pode correr atrás de muita coisa, porque você não está debaixo da lei do homem. Infelizmente, você recebeu um chamado para abrir um ministério, você abriu um ministério, só que na lei do homem, doutor Hamilton não pode exigir muita coisa que a igreja não está registrada. Então, semana que vem, o Grinaldo vai falar muito sobre isso, tá? E agora o sorteio desse livro aqui, ó. Sorteio do livro Homilética, da editora Vida. O autor, cadê o nome do autor aqui? Gilton Moraes. Gilton Moraes. Doutor Hamilton, eu vou deixar essa missão para você. Você vai puxar o nome aqui. Deixa eu ver se tem mais alguém falando aqui. Peguei só no finalzinho. Ô, Rafael, esquenta não, você não pegou no finalzinho não. Você daqui a pouco, quando terminar aqui, você vai ver do início aqui de novo esse livro aqui. Esse livro, ó. Essa live. Ô, doutor Hamilton, puxa o nome. Ó, avisa sua mãe que o nome dela tá aqui, viu? Vamos ver se sai agora. Você tem fé? Fede mais ou fede muito? Alexandre Santos. Alexandre Santos. O pastor Alexandre, meu amigo, olha, e ele comentou aqui, deu até parabéns. Pastor Alexandre, se o senhor tiver, ele é até cliente meu, se o senhor tiver nos assistindo na live, obrigado. Mas se você não tiver, você vai assistir pós-live aqui, ó. Seu nome, você foi sorteado aqui, ganhou um livro merecedor. Como eu vou ter que ir buscar o Luciano amanhã que a gente vai sair, já vou levar seu livro, pastor Alexandre, ó. Tá aí, ó. Homilética, da pesquisa ao púlpito.
A leitura deste livro será de grande proveito para todos os que desejam cumprir com segurança a tarefa da pregação. Olha só, hein, pastor Alexandre. Ó, Reginaldo, tá vendo sua esposa que não foi dessa vez de novo, né? Você tá orando um pouco, viu, meu irmão? Você tá orando um pouco, hein? Misericórdia, hein? Pessoal, obrigado. Até a próxima, Reginaldo. Pode soltar aquela vinheta maravilhosa. E semana que vem estaremos aqui em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Turbulência Gospel, em todo lugar, onde você estiver.